Nessa videoaula, nós vamos falar rapidamente do MySQL e do MariaDB. A pronúncia também pode ser MySQL. Muitas pessoas gostam de falar MySQL, mas o que eu mais escuto mesmo é o MySQL. O MySQL e o MariaDB são o banco de dados que compõe aí o ZAMP. Então, seria o M, do nosso acrônimo, que está para MySQL. Inicialmente, o banco de dados utilizado pelo ZAMP era o MySQL apenas. Agora, ele foi substituído pelo MariaDB. Porém, para você entender bem um, é bom entender o outro primeiro. Daí a necessidade de estar mostrando primeiro o MySQL e depois a gente fala do MariaDB, que nada mais é do que uma cópia aí do MySQL. Bem, vamos começar entendendo rapidamente o conceito de banco de dados. Então, o que é um banco de dados? Se você nunca ouviu falar em banco de dados antes, comece por uma tabela do Excel, por exemplo. Dentro dessa tabelinha do Excel, a gente costuma armazenar dados. Então, cada entrada da sua tabela, cada quadradinho da tabela é um dado. Por exemplo, um dia, um peso, uma altura, pode ser também um endereço, enfim, depende do tipo de tabela que você está construindo. Mas a ideia por trás da tabela é colocar em cada quadradinho um dado. E no final você tem uma coleção ordenada. O que é uma coleção ordenada? É as coisas tudo certinho, divididinho. Isso facilita muito o acesso. Quando você precisa acessar algum dado e esse dado está organizado, ou seja, ordenado, fica muito mais rápido, muito mais fácil de entender, tanto para o computador como para a pessoa. Além disso, um banco de dados ele costuma ter o seu armazenamento eletronicamente realizado. Ou seja, se você pegar um caderno, criar uma tabela e começar a escrever dentro dessa tabela os seus aspas dados, isso não é considerado um banco de dados, ok? Ele vai ser um banco de dados a partir do momento que ele for armazenado eletronicamente. E além de ser armazenado eletronicamente, o acesso dele precisa também acontecer eletronicamente. Por isso que o Excel não é necessariamente um banco de dados. Algumas pessoas utilizam sim o Excel como banco de dados, mas só o fato de você sentar no seu computador e criar uma tabela no Excel também não caracteriza a criação de um banco de dados, porque ele não está sendo acessado eletronicamente. Se você quiser aproveitar esses dados do Excel em algum programa, por exemplo, ou seja, fazer um acesso eletrônico, você vai ter que exportar a sua tabela ou salvar no computador e o seu programa vai vir e ler esse arquivo. Então, por isso, ele não é um banco de dados. Mas é legal usar o Excel como exemplo para você entender o conceito das tabelas que formam um banco de dados. É interessante notar também que os primeiros bancos de dados, como MySQL e, por que não, o MariaDB, eles utilizam um conceito de modelagem. Então, o que é você modelar? É você dar uma forma. O modelo utilizado pelo MySQL, pelo MariaDB, é um modelo baseado na realidade. Então, os desenvolvedores, os cientistas da computação olharam para o mundo real, viram qual era a forma melhor de organizar os dados e modelaram isso dentro do computador. Ou seja, se você acessar um banco de dados dentro do MySQL, aí, você vai ver em forma de tabela. E isso é muito bom. O banco de dados relacional, a palavra relacional, ele relaciona linhas e colunas. Ou seja, o banco de dados relacional, como o MySQL, ele é formado por linhas e colunas em formato de tabela. Então, toda vez que você vê um banco de dados que tem tabelas, pense já que ele já é um modelo relacional, ok? E é bacana porque essas tabelas se relacionam entre si, elas se conectam entre si, pegam dados de umas das outras, e isso vai fazendo o banco de dados ficar muito poderoso. E para a gente manipular esses dados que são acessados e armazenados eletronicamente, a gente usa uma linguagem de programação. Essa linguagem de programação é o SQL, ou SQL. O SQL ele é universal, assim, independente do banco de dados que você estiver operando. Se você dominar SQL e ele suportar o SQL, você vai saber operar ele. Entrando aí no MySQL agora, o MySQL é um RDBMS, ou seja, um relational, você já viu aí anteriormente que é o relacional, Database Management System, ou seja, um sistema gerenciador de bancos de dados relacional. Relacional é porque usa tabela. Sistema gerenciador porque é eletrônico, ele tem um software. E banco de dados, ok? Ele utiliza o SQL, como já falei, então se você começar a entender SQL, estudar SQL, que é uma linguagem bem poderosa, onde você constrói queries, ou seja, comandos ou solicitações para o banco, e o banco entende e responde para você ou para o seu programa. Ele é baseado no GPL. O GPL é uma licença que obriga o código-fonte a ficar disponível, ok? Então qualquer um pode pegar o código-fonte do MySQL, por exemplo, e copiar e fazer seu próprio MySQL a partir dali.
Porém, de uns tempos para cá, ele foi vendido para a Oracle. A empresa que controlava o MySQL, ela foi comprada pela Oracle e junto ela recebeu o MySQL. E aí começou uma preocupação muito grande, porque a Oracle começou, claro, uma empresa com fins lucrativos, né? Começou a cobrar por algumas versões do MySQL, versões maiores, focadas em Enterprise. Para você ter uma ideia, o YouTube usa o MySQL, o Facebook, o Google, todas as grandes empresas usam o MySQL. O MySQL é muito utilizado mesmo em todos os meios, tanto por pequenos sites como grandes corporações. Todo mundo ficou com o pé atrás, né? Nossa, e agora? A Oracle comprou. Será que ela vai fechar o código-fonte, vai abandonar o GPL? Por via das dúvidas, o fundador do MySQL criou então o MariaDB. O MariaDB, que foi criado por ele e mais desenvolvedores que vinham aí do MySQL, que era gratuito, e agora não é mais necessariamente, tem algumas versões pagas, o MariaDB foi criado como um fork do MySQL. Quando você vê fork no universo de software, pensa em cópia. Literalmente, copia. Eles falam fork para ficar mais bonito, né? E divide, tem uma ramificação divide fork, tipo um garfo. Mas a ideia por trás do fork é copiar. Copiaram o MySQL e criaram o MariaDB. Porém, ele é gratuito e vai permanecer assim, até que o dono resolva vender de novo, né? Brincadeira. Bem, ele é grátis, o MariaDB, e nesse momento, nós estamos aí em 2018, julho de 2018, o MariaDB é o banco de dados que vai ser instalado junto com o XAMPP. Só que se você utilizava o MySQL antes e agora vai usar o MariaDB, você não vai ver diferença nenhuma, porque um dos principais objetivos do MariaDB é permanecer fiel ao MySQL, porém mantendo aí essa gratuidade e também o código-fonte aberto. Por ter sido criado pelos mesmos desenvolvedores do MySQL, ele passa para a gente uma segurança muito grande. Então a gente confia aí que as coisas vão continuar como elas estão. Importante notar também que o MariaDB e o MySQL eles são baseados nos nomes das filhas do criador. É curioso isso. Por exemplo, My do MySQL é o nome da filha mais velha dele, My. E o Maria do MariaDB é a filha mais nova, Maria, né? Maria em inglês. Então ficou as duas filhas aí dando nome para o software. Olha, você não precisa dominar a operação dos bancos de dados para você usar o XAMPP. O XAMPP vai instalar e configurar para você. Porém, tenha em mente que quando você estiver instalando o XAMPP, você precisa saber exatamente qual banco de dados está sendo instalado na sua máquina. Quando você for comprar uma hospedagem, você precisa saber que banco de dados está vindo na sua hospedagem. Tudo isso para você saber se vai poder ou não rodar o WordPress, vai poder ou não rodar o Juno e assim por diante. Então, ter esse conhecimento é fundamental.